Galera, espero que vocês estejam bem e hoje nós vamos tratar de um ponto interessante, como sempre. Qual é o nosso ponto? É o buzzer. Estão vendo esse pedacinho aqui? Deixa eu pegar minha caneta. Beleza? Isso aqui é um buzzer. Ele tem dois pinos. Um pino positivo e um pino negativo. E serve para produzir som. Bom, nós vamos estudar um pouquinho ele e ver como nós utilizamos ele usando o ESP32. Perfeito? Bora? Olha, qual é o conceito do buzzer? Ele é um dispositivo que produz som, como eu mencionei, e normalmente é alimentado por tensão DC. Mas também pode ser alimentado por corrente alternada. Olhem nisso. No nosso caso, nós vamos focar nos buzzers alimentados por corrente contínua ou DC. Ele é utilizado em alarmes, computadores, impressoras e outros eletrônicos como dispositivos sonoros. De acordo com diferentes designs e usos, o buzzer pode emitir vários sons, como música, sirene, campainha, alarme e campainha elétrica. Perfeito? Olha, tem dois tipos de buzzer em função da sua construção. Nós temos o buzzer piezoelétrico. Que são esses piezoelétricos? São buzzer, basicamente, com um material piezoelétrico. Esse material piezoelétrico está sendo representado aqui nesse GIF. Ele muda de tamanho em função a quando a gente fala. Ele é bem sensível aí às vibrações mecânicas, né, como é o som. Então, geometricamente, ele muda. E essa mudança faz provocar uma mudança de tensão nele. Como você está vendo aqui, essa tensão é pega, né, e representa o som. Esse aí são os buzzers piezoelétricos. A construção dele está mais ou menos aqui. Né? Você tem um material piezoelétrico aqui e ele ligado a um pequeno circuito e os pinos. Tá, ok? Os pinos para você fazer a ligação. Lembrando que um pino é positivo e outro é negativo. E temos os eletromagnéticos. Os eletromagnéticos a gente já está cansado de ver, né? São filamentos que eles mudam ó, em função, tá ok? De um campo eletromagnético. Então, como ele é feito? Normalmente eles têm ímãs. Quando a gente criança gosta de pegar esses ímãs, né? Para ver esse efeito bacana. E tem uma bobina. Então, esse campo eletromagnético faz com que um diafragma possa se movimentar. Ele vai criar, né, essas ondas acústicas através desse diafragma, através da vibração desse diafragma, e o som vai ser gerado. Tá? Esses são os eletromagnéticos. Agora, dentro dos buzzers, a gente também tem uma classificação em função da sua ligação. São os ativos e os passivos. Nos ativos, você simplesmente liga ele, positivo, negativo, liga. Com uma resistência, tem que ler o manual específico do buzzer. Geralmente é bom limitar, porque às vezes ele não tem uma resistência embutida, ou às vezes ele tem, você pode ligar diretamente. No caso, se ele não tiver, você vem, pega uma resistência e liga, por exemplo, para 3,3 volts. E aqui para a Terra. O que você vai ter? No caso do buzzer ativo, ele vai emitir um som bip, bip, sempre o mesmo som. Ele não precisa de um sinal, tá certo? Pulsante, um sinal com uma determinada frequência. Se você faz a mesma coisa com um buzzer passivo, ele não vai produzir som. Ok? Ele não vai produzir som. Ele precisa de quê? Ele precisa de um sinal. Perdi meu mouse. Ele precisa de um mouse que sobe e desce. Perdão, de um sinal que sobe e desce. Né? Que sobe e desce a uma determinada frequência. Aí sim o buzzer passivo vai emitir um som. Bom, vamos lá, galera. Agora a dar uma olhada no circuito, a dar uma olhada no programa. Ok? Pessoal, olha só o que a gente montou aqui para você. Nós estamos utilizando o
um buzzer, esse aqui o buzzer, ele já tem aqui um pequeno transistor para poder ajudar a que o sinal do microcontrolador 232, esse sinal que vai entrar aqui no I/O, não precise de muita corrente, porque esse aqui não gera muita corrente, né? Então ele já está preparadinho para fazer isso, tá? Então tem um transistor, tem uma resistência e aqui o buzzer propriamente dito. Esse aqui é um circuito aí seguro, recomendo utilizar, mas também vocês podem utilizar o buzzer puro, tá? O som vai ser mais fraquinho, etc., mas vocês vão ter uma boa experiência. Os outros dois pinos, esse pino aqui você pode ligar, né, 3.3, 5 volts, etc., direto. Aqui no caso, nós estamos fazendo o quê? Colocando BIN, que vai ser o BIN aqui do cabo USB, está nesse barramento vermelho, e o terra dele aqui no barramento azul, ele vai alimentar, e o 33 aqui. Olha, se nós olhamos o vídeo, nós temos a mesma representação. Eu até vou virar um pouquinho ele para vocês visualizar com mais detalhe. Ó. Temos o GND, o I/O e o BCC. Perfeito? E os cabos para 5 volts, para 0 aqui, ó, 5 volts ou 3.3, 0. No caso, como é o BIN, vai ser 5 volts, 3.3. E aqui está indo para o pino, deixa eu ver, não sei se consigo dar um foco legal aí. Teria que mudar. É o pino 33. Beleza? É o pino 33. Então, vou deixar aqui mais ou menos centrado. E agora eu pego o programa. Acho que está na hora de pegar o programa. O que nós vamos fazer neste programa, pessoal? Olha, vamos iniciar aqui com algumas variáveis. Inicializando, dando um valor a essas variáveis, todas eles int, tá? E posteriormente a gente configura aqui um PWM. Vamos fazer um teste utilizando o PWM. Esse pino aqui vai ser um sinal PWM. Então, o serial, importante para dar uma olhada como está, a gente tem uma referência do som e do valor do ciclo ativo. Temos o LED Setup, que faz o quê? Ele te diz, ó, esse canal PWM, que é o canal 0, vai trabalhar a 2 kHz, 2000 Hz, a uma resolução de 8 bits. Né? Então, só lembrando, vou abrir aqui meu Paint, tá? Só lembrando que se eu falo, tá? Ok? Esse aqui, vamos colocar o tempo, e eu coloco um sinal aqui PWM, está aqui meu sinal PWM. O Duty Cycle é o quê? O Duty Cycle, pessoal, é essa parte superior. No caso aqui está mais ou menos, diria uns 60% e 40% aqui, né? Baixo e 60% alto. E a frequência é definida por isso aqui, o tempo. A frequência é um inverso disso. Quer dizer, se eu estou em 1000 Hz, eu tenho 1000 desses aqui em 1 segundo. 1000 desses pulsos em 1 segundo. Tá? Quando a gente modifica esse duty cycle, nós vamos estar fazendo o quê? Mudando, ó, aqui por exemplo 50%, tá? Outro mais ou menos 50%. Agora eu vou colocar mais ou menos, ó, 80%, tá vendo? Mais ou menos, né? 0%, agora 100%. É isso aí, o PWM. Nós estamos voltando aqui no Bode Loop. Voltou essa linha, na linha 8. Estamos dizendo que o canal 0 PWM vai sair pelo pino 33. Né? Pino 33, que é esse aqui. E essa linha é uma linha interessante, coloquei ela só para chamar a atenção. É uma linha que te diz, ó, nesse canal eu vou ter tal frequência, 2 kHz. Tá? Mas você pode colocar uma outra linha, dizendo, não, você vai ter 2100, 2200. Tá? Você pode fazer isso. Esse for faz o quê?
inicializa essa variável aqui inteira duty cycle ou ciclo ativo como zero, que é esse lado aqui, essa parte de cima que a gente falou, né? E ele é representado aqui de 0 a 255. Se está aproximadamente no 50%, é 127. Se está no 0, é 0. Se está completo, é 255. Certo? Então aqui, ó, desde aqui, vamos imaginar que aqui começa o pulso, até aqui é 255. Quanto está no alto? Por exemplo, neste caso, eu posso dizer 240. E aqui 15 está no baixo. Esse é o formato do pulso. Então, aqui esse duty cycle está aumentando, tá? De 10 em 10. Né? Aqui a gente coloca, ele aumenta de 10 em 10 com respeito ao anterior e indo até 255. Isto é, dentro do que está no for, vai ser executado enquanto o duty cycle seja menor ou igual que 255. No primeiro ciclo vai ser 0, no segundo 10 e vai executar o que está dentro. No terceiro 30. Quando seja 260, ele vai embora e executa a próxima linha. O que nós temos dentro desse for? Temos a impressão do duty cycle, temos aqui let segrite, que imprime basicamente a frequência que você definiu aqui, que é 2 kHz, mas com o duty cycle que você está especificando. No caso, o primeiro é 0, depois 10, e aí vai. Depois faz uma pausa de 0, para a gente escutar qual é o som para esse duty cycle. Posteriormente, tá? A gente coloca 0 como duty cycle, que deveria silenciar o nosso buzzer por 1 segundo. E aí vai, para cada um. Eu vou fazer um download. Deixa eu só confirmar que está aqui no COM9, perfeito. E faço o download. Aí termina esse for, pessoal. Enquanto ele esteja fazendo o download, eu vou falar. Temos um outro for aqui, ó. Temos um outro for. No caso aqui, depois desse for, ele está fazendo o quê? Ele está dizendo, olha, agora é 125, tá? O duty cycle, aparece no canal. Aí começou, conectou e está indo. Vou habilitar aqui o serial. Perfeito, já tem 20, 30. Ó, um segundo faz o som, que seria esse segundo, respectivo que você colocou. E no outro segundo, ele fica calado, 0. Aí. Né? Como você aumentou o duty cycle, basicamente o que está te dando? Está te dando um aumento de volume, mas o tom é bem semelhante. Tá? Não muda muito, vocês conseguem perceber. Mas né? Um barulhinho aí, 200, 210. Como já tem menos mudança, né? Ele, quando está muito alto o duty cycle, começa a abafar também. Tá? Ó, eu vou tirar ele, porque eu não expliquei ainda esse for. O que é esse for? O seguinte for. O seguinte for já não vai mudar o duty cycle, vai mudar a frequência. Quantos pulsos eu dou num segundo. Então ele começa em 255 aqui, pulsos por segundo e vai até 10 kHz. De 250 Hz a 250 Hz, incrementando em 250 Hz a cada varredura. Imprimimos aqui agora a frequência, está imprimindo aqui 9.700 e poucos. E depois damos o tom. Aqui a gente dá no canal tal e tal frequência. A gente coloca a frequência. O que faz esse cara, o LED Segraiton? Ele vai emitir um sinal quadrado. O duty cycle 50% e embaixo também 50%. O importante para o tom é a frequência. Perfeito? E ele vai ficar com esse valor durante 1000 milissegundos ou 1 segundo. Vamos lá, colocar? Ó. Beleza, acho que coloquei correto. Tá. Aí.
Escutaram? Agora começa. Ó. Então já chega a ser muito agudo, né, para nossos ouvidos. Mas vocês podem acertar isso. Se vocês quiserem acelerar aquilo, só diminuir aqui esse delay, dar um download aqui e vamos ver se esse som não tá fácil não escutar aquilo não, tá, gente? Imagino vocês. Na próxima aula a gente vai trabalhar com tentar utilizar esse buzzer para fazer um pequeno piano, ok? Aí, ele já está indo mais rápido, porque nós colocamos 100 milissegundos, mas só colocamos 100 milissegundos de ficar pausado, né? Ele continua aqui um segundo emitindo o som, sem mudar a frequência. Se mudar a frequência é basicamente o mesmo som. E agora, a segunda parte, a partir de 255. Aí. Gostaram? Um abraço, gente. E a gente se vê sempre em breve.